Olá, meu querido, minha querida, graça e paz. Espero que sua vida esteja cada dia mais abençoada em Jesus. Hoje chegamos à metade da nossa jornada. Louvado seja Deus que você está aí conosco e está vivendo esse tempo. Então hoje nós vamos ao 20º dia de número 20, que tem como título Como Ser Realmente Ouvido. Edifique a confiança, cuide de seu coração e seja sincero. Foi o que aprendemos nos dias 16, 17 e 18. São os ingredientes da receita de Jesus para a boa comunicação. Além desses 3 compromissos, descobrimos outras verdades acerca de maneira com a qual Jesus falava às pessoas. Ele nos mostrou como podemos causar impacto com nossas palavras. Ensinou-nos a ir além de meras palavras, a ponto de sermos realmente ouvidos. Vemos Jesus reforçando repetidamente sua comunicação em 3 maneiras muito significativas: dando um toque de carinho, fazendo perguntas certas e pintando quadros com as palavras. Então hoje, meu querido, com o título de Como Ser Realmente Ouvido, o autor vai nos mostrar essas 3 maneiras significativas de você realmente efetivar a sua comunicação. Lembrando que, como nós aprendemos nos dias 16, 17 e 18, você precisa edificar a confiança, cuidar do coração e ser sincero para que você tenha uma comunicação efetiva de amor. Então hoje nós vamos às 3 maneiras significativas, né? Então a primeira é: Jesus tocava as pessoas que ele curava. Jesus com frequência tocava as pessoas que curava. Considere estes 2 exemplos do Evangelho de Lucas. Quando o sol se pôs naquela tarde, toda pessoa que tivesse algum doente em casa o levava a Jesus, e o toque das suas mãos curava esses doentes. Lucas 4,40. Um dia, em certa aldeia que ele estava visitando, veio um homem com sério caso de lepra. Quando ele viu Jesus, caiu ao chão diante dele, com o rosto em terra, suplicando que o curasse. Senhor, disse ele, se tão somente quiser, o Senhor pode limpar-me de qualquer vestígio da minha doença. Jesus estendeu a mão, tocou o homem e disse, claro que eu quero, seja curado. E a lepra deixou no mesmo instante. Lucas 5, do 12 ao 13. Por que Jesus os tocava? Certa vez Jesus curou o servo de um homem que estava a quilômetros de distância, Mateus 8, do 5 ao 13. Assim, evidentemente não tinha que tocar a pessoa para que ela fosse curada. Do exemplo de Jesus podemos aprender o poder do toque humano. Há algo no toque sincero, ou na mão ou no ombro de uma pessoa, que transmite a seguinte ideia: estamos juntos nisso. Nunca subestime o poder de um toque humano. O pastor Rick Warren escreve sobre isso no livro Uma Igreja com Propósitos. Muitos dos que moram sozinhos já me contaram que o único contato físico que experimentam é na igreja. Quando abraço alguém no domingo de manhã, às vezes me pergunto quanto tempo o efeito daquele abraço irá durar. Recentemente recebi um cartão de registro com esta nota: Pastor Rick, não posso expressar a importância que teve para mim quando o Senhor colocou os braços em meu ombro para me confortar. Senti-me como se Jesus estivesse me tocando com grande compaixão e carinho. Sei que vou conseguir atravessar a fase difícil que estou passando e sei que Ele o mandou para me ajudar. É maravilhoso que haja uma igreja tão carinhosa e amorosa como esta. Muito obrigado. Quando abracei aquela irmã, não sabia que ela passaria por cirurgia para remover um câncer no seio no dia seguinte. O outro cartão naquela mesma semana dizia: estava pedindo a Deus um sinal para mim. Antes do culto, o pastor Glenn, que eu não conhecia, passou por onde eu estava sentado e, sem dizer uma palavra, colocou a mão em meu ombro. Agora sei que Deus não se esqueceu de mim. A mulher do homem que escreveu essas palavras o havia abandonado naquela semana. Nos finais de semana, quando outra pessoa de nossa equipe de pastores é escalada para pregar, normalmente passo todo o tempo observando, conversando e tocando centenas de pessoas.
Uma palavra branda e um toque carinhoso podem fazer toda a diferença do mundo para alguém. Atrás de cada sorriso existe uma ferida oculta, que é uma simples expressão de amor, do amor que pode curar. Esse é um trecho do livro do pastor Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. E aí o autor do nosso livro que nós estamos lendo, do 40 Dias com Amor, pastor Tom Holliday, continua. O toque é um método de comunicação poderoso que pode ser usado e interpretado de forma equivocada. Não estou falando de um toque forçado e falso. O tipo de toque que faz você se sentir como se um lagarto tivesse passado pelo seu braço. Estou falando de um genuíno toque de bondade. Jesus tinha o toque certo, porque ele realmente se importava com todas as pessoas que o encontravam. E eu, pastor Júnior, querido, eu falo muito isso e quem me conhece sabe. Minha linguagem de amor é toque físico. E eu entendo que o toque faz muita diferença. O abraço, o toque, o tocar, o encostar a mão no ombro, o fazer um carinho, o simplesmente passar e tocar na cabeça, no ombro, algo assim, faz toda a diferença. Claro que nós estamos hoje vivendo uma cultura e uma sociedade em que muitas pessoas usaram o toque e, além de uma forma falsa e forçada, como o pastor falou, usou de uma forma infernal, podemos dizer assim, uma forma do inferno, para tocar pessoas de uma forma maldosa e levar a algum tipo de vantagem. Não é desse toque que nós estamos falando. O toque que nós estamos falando é um toque de amor, é um toque que mostra carinho, que mostra afeição, não que mostra sensualidade ou qualquer coisa nesse sentido. E eu te encorajo nesse momento também, se qualquer pessoa forçar algum toque com você, que seja além de um toque que Jesus Cristo faria, não hesite em conversar com pessoas, não hesite em falar comigo, não hesite em falar com a pastora, não hesite em falar com o seu pastor ou com a sua pastora, se você não for de nossa comunidade de fé, porque isso é muito importante. Mas não é porque uma pessoa usa uma faca para matar pessoas, que a faca não seja um instrumento útil para você realizar uma excelente culinária. Então, um mesmo instrumento pode ser usado por Satanás para destruir um coração, ou, se você permitir, ser usado pelo Espírito Santo para curar corações. Então, se permita ter esse toque de amor, esse toque de cuidado, porque isso é importante. Continuamos ao livro. Jesus fazia perguntas desafiadoras. Jesus com frequência usou perguntas para desafiar o pensamento das pessoas e para encaminhar a vida delas numa direção diferente. Considere esses 3 exemplos. Jesus desafiou seu discípulo Pedro com a pergunta: quem você diz que eu sou? Marcos 8:29. A pergunta de Jesus fez sair do coração de Pedro uma das maiores declarações de fé jamais pronunciada. Jesus confrontou um homem cego com a pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Mestre, eu quero ver, respondeu Bartimeu. Marcos 10:51. E Jesus o curou. Depois da ressurreição de Jesus, ele desafiou Pedro com uma pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros, João 21:15. Ao fazer essa pergunta, Jesus abriu a mente de Pedro para o chamado que forjaria o restante de sua vida. Enquanto Jesus frequentemente usava perguntas para desafiar o pensamento de alguém, nós com frequência usamos o volume. Se não conseguimos fazer passar nossa ideia, tendemos simplesmente a falar mais alto. E é claro, isso raramente funciona. Elevar o volume tende a afastar as pessoas. Afirmações tendem a nos levar ao confronto e a levantar barreiras. Perguntas têm a qualidade de desafiar e romper barreiras.
Antes de me converter a Jesus em minha juventude, alguns membros da igreja bateram na minha porta e me convidaram para assistir um concerto num parque perto de casa. A certa altura, a conversa foi conduzida à fé em Cristo. Você é cristão? Alguém perguntou. Eu acho que eu sou cristão, respondi. Você gostaria de saber com certeza se é cristão? Não, obrigado. Eu gaguejei e rapidamente fechei a porta. A conversa tinha terminado, mas a pergunta grudou na minha mente. Seria possível alguém ter verdadeira certeza que é cristão? Fiquei pensando. Será que eu teria de esperar até encarar Deus no céu para determinar se tinha sido suficientemente bom para poder me chamar de cristão? A semente de pergunta que essa pessoa fez foi uma das coisas que me desafiaram a pensar mais profundamente sobre o meu cristianismo. Descobri que um relacionamento com Deus não dependia da minha bondade, mas do perdão dele. Descobri que tinha de me arrepender dos meus pecados e pedir que Deus dirigisse toda a minha vida. Uma das razões que me levaram a esse compromisso foi essa pergunta, que desafiou meu pensamento. Jesus usava figuras para transmitir verdades novas. Você quer ajudar alguém a enxergar o que ainda não conseguiu ver? Pinte um quadro com palavras. Porque se quer que a pessoa realmente enxergue algo, ela precisará de uma figura. Quadro experimente a verdade. Duas conversas mais fascinantes que Jesus teve estão em capítulos seguidos no começo do Evangelho de João. O assunto é o mesmo. O que significa ter um relacionamento com Deus? As pessoas a quem Jesus falou, porém, não podia ser mais diferente. Em João 3, Jesus falou com Nicodemos, líder da comunidade, um homem admirado como um exemplo moral e religioso. E em João 4, ele falou com uma mulher junto a um poço em Samaria, uma mulher tão marginalizada por sua imoralidade, que tinha que vir sozinha no calor do dia para buscar água, em vez de vir com o restante dos moradores da cidade, no frescor da manhã ou da tardinha. Propositadamente, Nicodemos veio falar com Jesus à noite, porque não era adequado um líder respeitado ser visto como mestre. A mulher junto ao poço passou por Jesus acidentalmente no meio-dia. Quando os discípulos o encontraram conversando com ela, ficaram admirados diante do fato de um rabino conceituado gastar tempo para conversar com uma mulher. Diferentes pessoas, diferentes situações, diferentes necessidades. Ao falar com ambos sobre o que significava ter relacionamento com Deus, Jesus transmitiu suas ideias com figuras para ajudá-los a entender. Com Nicodemos, líder religioso que pensava estar com tudo sob controle, Jesus falou sobre nascer de novo. Com toda a sinceridade que tenho, digo isto: se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino de Deus. João 3,3. Com a mulher, junto ao poço, que sabia ter complicado a sua vida e relacionamentos, Jesus falou sobre a água viva que poderia matar sua sede interior. Se você conhecesse o dom de Deus de quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Com essas figuras, ele ajudou cada um deles a enxergar a verdade, que estava justo ali, bem diante deles. Baseado em João 3, do 1 até o capítulo 4, versículo 42. O maior exemplo do uso que Jesus fez de figuras para transmitir verdades espirituais está em suas parábolas. Uma ovelha que se afastara do rebanho, uma moeda perdida, um filho que foi achado, Lucas 15. A semente plantada, o joio do campo de trigo, o fermento na massa, Mateus 13. Em repetidas figuras, ele nos mostrou o coração de Deus. Para reabrir canais de comunicação, alguém precisa mudar canais. Uma figura tem o poder de fazê-lo. Tem o poder de nos fazer enxergar coisas de uma nova maneira. Jesus ensina-nos o que fazer quando sentimos que não estamos sendo ouvidos. Em vez de ceder rapidamente à frustração, tente uma forma diferente de transmitir sua ideia. É trabalho duro, sem dúvida,
Exige esforço e extra oferecer um toque restaurador, ou formular a pergunta certa, ou pintar um quadro com as palavras. Mas o trabalho duro compensa, porque esse esforço extra com frequência pode conduzir alguém ou relacionamento numa direção totalmente diferente. E assim nós encerramos hoje o nosso 20º dia, pensando sobre os nossos relacionamentos. Ponto para que você reflita. Assuma a responsabilidade de ajudar os outros a ouvir você. Versículo para memorizar. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Marcos 4:20. Uma pergunta a considerar. A quem precisa oferecer um toque carinhoso de compaixão? Para quem uma pergunta bem formulada poderia resultar em mudança necessária? Em que situações preciso usar figuras para transmitir verdades que não consigo transmitir ainda? E um desafio de amar. Dê a alguém um abraço afetuoso, sem que esta pessoa esteja esperando esse toque de amor, e pronuncie palavras de bênçãos sobre a vida dela. Amanhã, a comunicação que elimina os ruídos. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse áudio e que, através de você, pessoas possam entender ainda mais a verdade do Evangelho. Que através de você, com toques de amor, com palavras que pintam um quadro, você possa levar pessoas a viver uma vida completamente em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu amado.